Pessoal, então voltando, e bora responder a questão que eu deixei aberto no finalzinho do primeiro tempo. Ok, crime inafiançável, e aí eu disse para vocês, e vai gerar, e vai se desdobrar, a prisão em flagrante por crime inafiançável vai se desdobrar em alguma outra coisa. Ou será uma prisão preventiva, se a casa autorizar, né, se a casa autorizar, ou ela se desdobra em uma prisão preventiva, ou liberdade provisória, ou alguma medida, que a gente vai ver ainda, diversa da prisão, tá bom? Vou até colocar aqui. Se autorizada, a prisão poderá ser convertida pelo Supremo, né? Em prisão preventiva, liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão. Então tá, foi preso em flagrante, segue a vida, vira a prisão preventiva, se o Congresso autorizar, prisão preventiva, liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão. Mas aí tem a seguinte situação. Já ouviram falar do senador Delcídio do Amaral? Lembram dessa figura? Ou não lembro mais? Ninguém acompanha a política no Brasil. Mas o senador Delcídio do Amaral gerou um precedente conhecido na STF, que a gente vai ver agora. Qual é a situação? O senhor Delcídio do Amaral estava ajudando lá a tentar, estava participando de uma organização para tentar obstruir alguns processos penais envolvendo a Petrobras. Então, estava tentando ajudar um processado a fugir do país, enfim, um monte de coisa. Esta é uma situação, de novo, de crime permanente. Acabei de falar isso da aula passada, né? A participação e a organização criminosa é um crime permanente. Só qual é o problema? O crime de organização criminosa em si não é inafiançável. Ele pode estar sujeito a uma situação de inafiançabilidade. O professor explica, calma, lá no processo penal vocês vão estudar isso, mas é o seguinte, nós temos crimes que são inafiançáveis, a Constituição diz isso, a lei diz isso, mas tem situações que o crime não é inafiançável, mas em uma certa situação ele pode ser um caso de inafiançabilidade. E aí surgiu a pergunta, a Constituição ela não fala de situação de inafiançabilidade, ela fala de crime inafiançável. Olha só, 53, parágrafo 2º da Constituição, ele fala os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo na situação de crime inafiançável. Crime inafiançável. E aí foi o Supremo, no caso, uma das turmas, não sei se foi a primeira ou a segunda, não vou lembrar, mas eles foram discutir isso. E aí, pode ou não pode prender de forma preventiva? Ou seja, não é prisão em flagrante, não era prisão em flagrante. Seria prisão preventiva, porque o crime era permanente, ou seja, ele estava ocorrendo em uma situação de inafiançabilidade. Gente, muito importante, essa é uma situação que não está pacífica no Supremo. Não está. Pessoal, por que você está falando isso? Porque é um precedente muito relevante. Né? Essa matéria que a gente está vendo, ela é só dor de cabeça, porque tem um monte de decisão do Supremo, assim, para tudo que é lado, mas tem os precedentes mais fixos, tá? Mas eu sempre dou os precedentes, mas dizendo, ó, esse aqui é um pouquinho mais controverso. Então, a primeira parte ali era mais clara, o 2.7.3.1.1 é mais claro. Agora, esse aqui é uma situação um pouquinho mais dedicada. Gente, o Supremo autorizou, o Supremo já decretou uma das turmas, eu não vou lembrar qual é. Então, já foi aceito por turma do Supremo já foi aceita, na verdade, já foi aceita por turma do Supremo a prisão preventiva nesses casos. Precedente Delcídio do Amaral.
caso desse Delcídio do Amaral. Tá? No entanto, ainda não está pacificado. Em todo caso, que foi o que o Supremo decidiu, ele decretou a prisão preventiva, aplica a mesma regra da prisão em flagrante. Aplica a mesma regra da prisão em flagrante. Qual é a regra? Qual é a regra da prisão em flagrante, gente? Manda para o Congresso decidir. Tá? Na prisão em flagrante, qual é o fluxo? Prende em flagrante, o Congresso autorizou. O Congresso não autorizou, coloca em liberdade. Acabou, concede liberdade. Ponto. Segunda situação, foi preso em flagrante, o Congresso autorizou a prisão. Aí vai para o Supremo decide o que faz. Aqui na prisão preventiva é o inverso, não tem flagrante. Já começa da preventiva. Vai para o Congresso. Se o Congresso autorizar, mantém a prisão preventiva. Não autorizou, liberdade. Ok? Ficou claro isso aqui, gente? Professor, eu não aceito. Paciência, gente. É o Brasil. É assim que funciona. Você aceitando ou não. Tá? Gente, o primeiro precedente é sobre exatamente esse ponto. Na verdade, deixa eu só inverter que outro precedente ele tem mais relevância no geral. Aqui. Primeiro precedente. Diz o ministro Alexandre de Moraes, o Poder Judiciário ele tem competência, ele dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, e pode decidir isso, as medidas cautelares que se referem ao artigo 319 do CPP. Ou seja, quando prende em flagrante, ele pode decidir, de novo, liberdade provisória e tal, ele pode decidir converter em prisão preventiva ou medida cautelar diversa da prisão. Seja, aí está aqui, essa regra é clara, isso aqui está muito claro na Constituição, isso aqui é pacífico. Primeira hipótese, substituição da prisão em flagrante delito por crime inafiançável. Então, prender em flagrante por crime inafiançável, troca por prisão preventiva, liberdade provisória ou medida cautelar diversa. Quando é que começa a discussão? Na segunda parte. Na segunda parte começa a onda. Vai dizer o ministro Alexandre de Moraes. Além daquela hipótese, ele pode determinar a prisão autônoma em situações excepcionais, que é a hipótese não prevista, de novo, na Constituição. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidas dentro de 24 horas à respectiva casa, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou medida cautelar. Então, ok. Prisão em flagrante foi concedida ou foi uma outra medida, como prisão preventiva ou outra medida? Essas outras medidas serão enviadas ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai decidir sobre elas. Ok? Ministro Alexandre de Moraes. Gente, segundo se refere especificamente a esse segundo caso aqui. O caso do Delcídio do Amaral vocês não vão encontrar no Supremo porque está em segredo de justiça. Todo mundo sabe, mas ele não está constando lá, tá? Acho engraçado isso. Está em segredo de justiça. Bem, vai dizer o Supremo, num outro caso, que envolve o quê? Que envolve a prisão preventiva, também, em caso de crime permanente, mas não é de um deputado, não é de um senador, é de um deputado estadual. Mas isso tudo que eu estou falando aqui, gente, vale para deputado estadual também, tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui, as imunidades valem para deputados estaduais. Está lá no artigo 20
Agora é uma boa pergunta. Artigo 20 da Constituição. 20 e pouquinho, 28? Vou pegar aqui para... Não, não é. Aqui é governador. Tá aqui, olha só. Artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos. Ah, não projetei para vocês. Deixa eu projetar aqui. Será de artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se, diz, as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas, tá bom? Só vou colocar aqui para não esquecer, para vocês não esquecerem. Artigo 27. Estas imunidades se aplicam aos deputados estaduais. Artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Ok? Gente, então, bora lá. Qual é o caso aqui, o segundo caso? O segundo caso é o seguinte. Lá em Rondônia, uns 10 anos atrás, uns 15 anos, 10 anos, 10 a 15 anos atrás, não, acho que 10 anos atrás. Lá em Rondônia, rolou um escândalo de corrupção tão grande. Olha só, acompanha o raciocínio aqui. Um escândalo de corrupção, a Assembleia tinha 24 deputados. 24. Dos 24, 23 eram investigados nesse escândalo. Dos 24, 23 deputados estavam envolvidos neste escândalo, que era coordenado pelo presidente da Assembleia Legislativa. E aí ficou uma situação tão insustentável que a ministra agora eu não lembro o nome, do STJ decretou a prisão preventiva, não foi a flagrante, foi a preventiva do deputado estadual, do presidente da Assembleia. Aí ele entrou com recurso no Supremo dizendo, ela não respeitou a minha inviolabilidade, por quê? Porque não é situação de exceção constitucional. Eu acho que é organização criminosa, mas eu não vou saber. Não me pergunta penal, Adri, não me pergunta. Guarda, pergunta lá para você de penal, que eu não vou saber. Deve ser organização criminosa, não sei se é a mesma coisa, tá? E diz, não é exceção constitucional, não é uma situação de prisão em flagrante por crime inafiançável, é uma situação de crime permanente, ok? Mas não é flagrante de crime inafiançável. Bem, o que foi que o Supremo decidiu? A ministra Carmen Lúcia. Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar isoladamente, no caso do artigo 53, parágrafo 2º. Há de se buscar a intervenção que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição da prisão do membro de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Os princípios que determinam a interpretação e a aplicação corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. Isso é fundamental. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, composta por 24 deputados, dos quais 23 estão indiciados, afirma uma situação excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra constitucional do artigo 53, parágrafo 2º, não de forma isolada, ok? Por isso, foi cabível a prisão preventiva, mesmo não sendo uma clara situação do artigo 53, parágrafo 2º. Ficou claro esse precedente, gente? Esse aqui? Então, aqui a ideia do Supremo é, ok,
esta é uma hipótese de exceção. Essa prisão preventiva aqui é uma hipótese de exceção. Mas, deixa eu ver qual foi a turma. A primeira turma aceitou. De novo, o plenário ainda não se manifestou, mas a primeira turma já aceitou. Ok? Eu não sei como vão ficar esses precedentes, gente. Houve uma modificação significativa na composição do Supremo nos últimos anos. Então, assim, existe e houve aprovação de novo nome, né? Então, bora ver como vão ficar esses precedentes. A gente não tem como saber ainda, porque o Brasil não respeita muito a sua própria jurisprudência. Então, só o tempo dirá como vai ficar a situação aqui, tá bom? Mas hoje, de novo, hoje parte do Supremo aceita. O plenário, no entanto, ainda não se manifestou. Gente, tudo certo até aqui?